Olá, sejam bem-vindos a mais um evangelho realizado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. Nós estamos localizados na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Antes de iniciarmos os trabalhos de hoje, nós vamos dar uma breve explicação sobre a composição dos nossos trabalhos. São 4 partes: uma abertura, palestra, vibrações e o encerramento. A abertura é o que eu vou fazer agora na sequência, e ela é o momento de nós nos harmonizarmos, de voltarmos para o nosso interior, de tirarmos da nossa mente as preocupações, as ansiedades, as adversidades e focarmos ali naquele momento, nesse momento presente em que nós vamos receber o que vem na sequência, que é a palestra. A palestra, ela é uma exposição sobre o Evangelho de Jesus e ela serve para que a gente possa melhor interpretar, assimilar as mensagens que estão contidas ali no Evangelho e também para depois a gente procurar vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Hoje, a palestra será trazida pelo nosso querido Regis e terá o tema A Mensagem Consoladora de Jesus. Então, na sequência, nós temos também uma parte muito importante, que é a parte da nossa participação, porque são as doações. Essas doações, elas podem ser realizadas por todos nós que podemos emanar pelo nosso pensamento elevado. Basta a gente acompanhar as energias amorosas que serão proferidas hoje pela nossa Mônica. Na sequência, feitas as vibrações, nós temos um breve encerramento, um momento de gratidão, em que nós continuamos abertos aos benfeitores espirituais para receber todo aquele envolvimento de amor e carinho que eles nos trazem, e para que tenhamos confiança e esperança no nosso dia a dia. Hoje, o encerramento dos trabalhos estará a cargo do Quintinho. Então, vamos para nosso momento então de abertura, de reflexão, de interiorização. É importante a gente buscar uma posição sentada, se possível, bastante bem acomodado, para a gente realmente relaxar e poder aproveitar esses instantes do Evangelho. Aqueles que desejarem nesse momento fechar os olhos, respirar profundamente, e assim vamos nos serenando, vamos nos acalmando, respirando calmamente, e vamos então elevando o nosso pensamento ao Deus maior, aos espíritos de luz, ao nosso irmão e mestre Jesus Cristo, ao nosso querido Itaporã, nosso mentor, nosso protetor espiritual na Casa do Caminho. E vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que o Mestre Jesus, sempre tão bondoso, sempre tão atento às nossas necessidades, que ele possa hoje, mais uma vez, inspirar o nosso querido Regis, que ele seja feliz ao trazer as explicações do Evangelho de Jesus para nós, e que nós todos estejamos muito atentos, concentrados, e que possamos assimilar verdadeiramente esses ensinamentos e assim levá-los para o nosso dia a dia e sermos cada dia um pouco melhor do que antes, porque estamos no caminho da evolução. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Saudamos a todos, em nome de Jesus, e vamos ao capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, livro de Allan Kardec, que no item Consolador Prometido, ele recorre ao Evangelho de João, no capítulo 14, itens de 15, ou versículos de 15 a 17 e o versículo 26. Vamos ler?
Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o reconhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisa que João grafou as palavras de Jesus, que promete um Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhecia, porque não o vê nem o conhece, mas vós o reconhecereis. Ele estará convosco e estará em vós. Então, o Kardec relembra que o Espiritismo se identifica completamente com esta passagem do Novo Testamento, porque ele ensinará todas as coisas e lembrará tudo o que Jesus nos disse. O que é o ensinamento dos Espíritos? Eles vêm contar aquilo que nós temos necessidade de saber. Observem que, nesse capítulo, Kardec recolhe também 4 mensagens do Espírito da Verdade, escritas em 1860, em 1861, e vem trazer essas mensagens reveladoras. Ora, os Espíritos têm nos ensinado todas as coisas, inclusive aspectos da vida espiritual, pela mediunidade de milhares de médiuns que nos contam as coisas do mundo espiritual, mas eles sublinham que, na verdade, a retomada, o conhecimento e a vivência do ensinamento de Jesus é muito importante. É o bem maior que nós encontramos nessa encarnação. É o grande objetivo, é a nossa realização espiritual. É isso, nós encontramos a pedra mais preciosa que procurávamos a nossa vida inteira. Nos dedicamos à realização de todas essas coisas. Ora, o que Jesus nos ensina é que, na verdade, nós precisamos nos encontrar com nossos irmãos de humanidade dentro do processo da fraternidade, do amor ao próximo, do sentimento puro da fraternidade. Esse sentimento é que nós vamos vencer tendências menos nobres que ainda temos no nosso íntimo. É como esse sofrimento, essa encarnação que nós passamos aqui no planeta Terra, objetiva a superação do nosso passado, onde cometemos erros pequenos, grandes erros, delitos perante a lei divina e que agora estamos determinados a superar. Então, é um processo íntimo de autoconhecimento, de identificarmos aquilo que está em negação ou está antagônico à lei divina e eliminarmos
isto do nosso comportamento. Isso é uma tarefa íntima, uma tarefa que nós elegemos como primordial, porque é o autoconhecimento. Ninguém vai nos determinar que façamos assim ou assado, e sim que nós nos aperfeiçoemos rumo a esse ser integral. Ora, o Espiritismo vem exatamente nesse sentido de liberar os seres humanos para que, nessa fase de transição planetária, nós nos adequemos, nós vamos apressar o nosso passo para pertencermos ao exército do bem, ao exército de Jesus. Nós, muitas vezes, estávamos na retaguarda, lá, na última fileira, e essa autoexigência, essa cobrança no sentido do aperfeiçoamento vai nos integrando no grande batalhão. E assim nós entramos no movimento de aperfeiçoamento da humanidade. Às vezes nós percebemos que nós ainda temos o egoísmo, o interesse mesquinho a governar os nossos passos. Assim, nós precisamos nos integrar na amorosidade de Jesus, nesse sentimento de altruísmo, isto é, valorizarmos o nosso semelhante. Qual é o interesse, a necessidade do nosso semelhante? E assim, nós vamos escoimando, isto é, vamos limpando, vamos retirando esses aspectos menos nobres do egoísmo e assim vamos vencendo a nós mesmos. É isso que os espíritos nos ensinam. É isso que eles vêm nos propor, esse aperfeiçoamento. Ora, o espiritismo vem num tempo apropriado, quando a humanidade já estava mais esclarecida, e então vem trazer esses ensinamentos e relembrar tudo o que Jesus ensinou. Ora, não é isso que lemos há pouco no Evangelho de João? Ensinar a todas as coisas e relembrar o que o nosso Divino Mestre nos ensinou. Por quê? Porque, infelizmente, havíamos esquecido o seu ensinamento. A humanidade foi interpretando de uma forma diferente da genuína a orientação de Jesus, ou por interesses escusos, má fé, ou até por ignorância. E aí os espíritos vêm nos trazer novamente a trilha do ensinamento de Jesus. É o Consolador, aquilo que o amor sublime de Jesus identifica o sofrimento da humanidade e vem atender às suas dores, às suas necessidades, esse sofrimento. Vejamos, não é isso que nós identificamos nessa pandemia, nas dores, nas lágrimas que as famílias estão sentindo? Observem que nós não conseguimos nem acompanhar as cerimônias fúnebres dos nossos desencarnados. Eles são separados de nós e nós devemos, à distância, cultivar o carinho, projetar o amor para esses entes queridos. Ora, o Espiritismo dá certeza da sobrevivência do espírito. Ele nos dá uma fé inabalável. O que é a fé inabalável que nós temos aprendido no Evangelho segundo o Espiritismo? É aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Ora, essa fé, ela é fundada
nos ensinamentos de Jesus e no testemunho que os espíritos nos trazem sobre as suas experiências, aquilo que eles sentem, os seus depoimentos. E aí, a nossa fé na continuidade da vida, ela tem um corpo seguro. Ora, esses nossos entes queridos que estão partindo nessa pandemia, estão sendo acolhidos por Jesus. Ele nos ampara. O seu amor é exuberante e ele não nos abandona. Vinde a mim todos os que sofreis, eu os aliviarei. Ora, esse sofrimento recebe a promessa de alívio de Jesus. A nossa fé, ela ganha uma racionalidade, um conhecimento que essa vida espiritual está a continuar, a prosseguir. Aliás, entendemos com a doutrina espírita que nós entendemos com a doutrina espírita que esta é a verdadeira vida. Ora, então nós vamos nos abastecendo desta luz, desse amor, desta continuidade. Então, retomando, nós lembramos que o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele demonstra cabalmente as nossas... reconhecemos que, efetivamente, o Espiritismo atende aquilo que Jesus havia prometido de rogar ao Pai que enviasse um Consolador para a humanidade terrestre, porque nós, a humanidade, em um grande número, mergulhamos na nossa falta de caridade. O nosso egoísmo nos jogou para o aspecto do ignorarmos o nosso semelhante, a impiedade. É a palavra impiedade que nos afastou do nosso semelhante. Eu pergunto, esses momentos de dor, de grande sofrimento na humanidade, não nos deve reconduzir para a fraternidade, o amor, o entendimento, o perdão, a concórdia entre todos os irmãos que compõem a humanidade? É esse o grande apelo para que nós nos reconciliemos, nós possamos viver em harmonia. Observemos que esses que estão partindo têm uma família. E muitas vezes, no seio da família, nós tínhamos desinteligências. Ora, não é importante que nós tenhamos no âmbito dessa família uma harmonia, um perdão recíproco, para que nós estejamos em paz com relação a esses que estão agora numa existência incorpórea, num mundo que não é material. Então, é importante que essa reflexão faça com que nós possamos nos harmonizar com os nossos mais próximos. Ora, observemos que nós já conseguimos dimensionar que a família não é apenas essa dos laços consanguíneos. Nós já conseguimos entender que os nossos colegas de trabalho são também familiares, que os nossos amigos da nossa casa de fé religiosa são também familiares, porque identificamos que nós vimos de uma cidade espiritual, de um local
de uma religião com uma tarefa e mergulhamos, identificamos uma família espiritual. Não é isso que nós falamos? Ora, somos dessa grande família e precisamos estar harmonizados. Observem que o ensino dos espíritos nos proporciona nos colocamos mais próximos dessa grande família que é a humanidade. E o Espiritismo identifica estes que sofrem como pessoas mais frágeis, necessitadas daquilo que nós temos no nosso íntimo, que é a nossa fraternidade, o nosso carinho. Às vezes, eles carecem de um conhecimento que nós somos detentores. A saber, eu posso ensinar inglês, eu posso cuidar de pessoas frágeis na idade, não é verdade? E aí nós vemos que estamos inseridos nessa família universal. A oportunidade que Kardec, trazendo, não é? Recolhendo esses ensinamentos, nós estamos cada vez mais sentindo o nosso semelhante, esse amor que brota do nosso coração e que nos aproxima dos nossos irmãos de humanidade. Ora, exatamente isso que Jesus desejava. E nós estamos com a doutrina espírita reconhecendo essa realidade e tendo a possibilidade de que todo esse amor se espalhe pela humanidade. Ora, venceremos a impiedade. O planeta renovado é aquele em que haverá cordialidade, haverá um sentimento de respeito ao semelhante e nós já sentimos isso no nosso coração, ansiamos isso e a humanidade se encaminha para isso. Ora, observemos quanto devotamento há dos nossos irmãos que estão trabalhando com a saúde da população. Muitos arriscando a vida e dando a sua própria vida em oferta para os irmãos que estão em sofrimento. Olha, nós não estamos falando em religiosos que estão nas UTIs ou estão nos hospitais de campanha fazendo limpeza do chão, higienizando as paredes ou ministrando os medicamentos a essas pessoas que estão em isolamento ou estão internadas. Estamos falando em pessoas ditas normais que estão ali trabalhando com grande dedicação. Não é um sentimento, eles estão separados da família. Eles têm muitas horas e horas e horas afastadas dos seus entes queridos, mas por identificação com relação à humanidade. Então eu pergunto, não será que todo esse sofrimento está trazendo um aperfeiçoamento, essa aproximação maior da lei de Deus que Jesus ensinou e que nós estávamos esquecidos, deslembrados ou afastados? Então, meus amigos, não valorizemos a iniquidade, não valorizemos o desamor, o egoísmo e esse comportamento díspar com relação à lei de Deus. Mas sim, nós temos conhecimento de que efetivamente a doutrina espírita está aí para resgatar esse primitivo cristianismo e fazer com que a humanidade possa progredir mais e mais com relação àquilo que Jesus prometeu
consolação, carinho, solidariedade com relação a todos os que sofrem. O Espírito da Verdade, nas páginas que Kardec inseriu nesse capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos lembra, na primeira mensagem, que esse amor que move Jesus a socorrer e amparar a toda a humanidade. E ele recomenda, na primeira mensagem, espíritas, amai-vos. O que significa não é só para amarmos os companheiros de doutrina, mas para amarmos todos os irmãos de humanidade. Aí nós precisamos arregaçar as mangas e trabalharmos com afinco com relação ao nosso semelhante. Observemos que a identificação da doutrina espírita com aqueles que são deserdados da sorte. Os doentes que estão sofrendo na própria carne, e aí as casas espíritas acolhem a todos esses doentes, os mentores espirituais estendem o seu amor desmedido para com os doentes, aos doentes não apenas do corpo, mas os doentes da alma. Observem bem, como a casa espírita se movimenta com relação aos lares, para que a harmonia, a fraternidade, o perdão, e aí o culto cristão no lar, não é verdade? Como os espíritas vão visitar as penitenciárias, vão visitar os leitos hospitalares. Observem que o amor que o Espírito da Verdade está a preconizar é isto, é nos dedicarmos ao nosso semelhante. Amai-vos, mas também ele recomenda instruí-vos para que nós conheçamos a verdade e possamos entender a lei de Deus em sua profundidade. Então, a instrução, o conhecimento vai nos dar aqui essa fé raciocinada, mencionada por Kardec no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, então, amai-vos e instruí-vos. E aí, na segunda mensagem, do Espírito da Verdade, colhida em Paris, 1861, novamente, essa identificação com a consolação. Os pobres deserdados nos revela o Espírito da Verdade. Ele recomenda que nós trabalhemos arduamente. Recomenda que nós retomemos dia a dia esse trabalho, porque o trabalho desenvolve as nossas capacidades intelectuais e afetivas. E que não só o trabalho retomar no dia seguinte, quando desencarnarmos, aí nós retomamos o trabalho no mundo espiritual. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. E ele trabalha desde que o nosso planeta se separou do Big Bang. Há bilhões de anos nós estamos trabalhando e nos aperfeiçoando. E mais, que nós carreguemos o nosso fardo e cooperemos com o nosso semelhante. Observemos que os espíritas, eles não exercem o sacerdócio remunerado. Por quê? Porque os espíritos ensinaram que nós temos os compromissos e, nas horas que nós temos de folga, aquelas, então, nós nos dediquemos ao nosso semelhante, ao amai-vos e instruí-vos. Ora, esse compromisso é importante, porque com o socorro ao nosso semelhante,
nós nos aperfeiçoamos e vemos que há dores muito superiores às nossas dores. Aí, o Espírito da Verdade, ele mostra que essa solidariedade é importante para esse aperfeiçoamento, para que nós não venhamos a repetir os erros passados. E mais, na terceira mensagem, ele diz assim: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vocês entendem que essa devoção, essa dedicação, essa identidade do Espírito de Verdade se coaduna perfeitamente com aquilo que Jesus fez. Jesus, quando vagou, andou os caminhos da Palestina, ele não passava nos caminhos e dava uma breve saudação. Não, ele olhava nos olhos de todos os desesperados. Ele atendia aquela que tocou as suas vestes e percebeu que saiu dele um fluido, uma energia, e ele se deteve para conversar com a mulher que vertia sangue, a hemorroísa. Observemos como ele ouve o apelo daqueles cegos que clamavam por ele, porque eles viam, eles sentiam o movimento da multidão, mas eles não estavam, por falta da visão, sentindo onde o Divino Mestre estava. E ele atendeu a esses companheiros. Ele jogou um pouco de saliva, fez da terra uma pequena lama e colocou nas vistas desses irmãos, curando-os. Ele foi socorrer Lázaro, que, segundo Marta e Maria, havia perecido. E ele traz Lázaro da morte aparente para a vida. Ele se identifica não apenas com Marta, Maria e Lázaro, que moravam em seu coração, ou com a sogra de Pedro, que também tinha grande afeto, mas o Divino Mestre atende o obsedado que se escondia em Gadara ou Gerasa, há várias formas de escrever. Ele se escondia nos túmulos e se dizia que era uma legião, e cura, assiste, ampara, se identifica com todas as pessoas. Então você vê que a doutrina espírita nos posiciona exatamente com esse olhar de fraternidade, de respeito ao nosso semelhante. É o cristianismo que retoma em nossos atos, nós nos identificamos e externamos, e assim nós vamos doutrinando a multidão de seres espirituais que estão perdidos no mundo espiritual e procuram os encarnados como quem precisa de vida, de energia, de um norte. E nós, pela coerência do nosso comportamento, coerência com relação ao ensinamento de Jesus, nós temos oportunidade de esclarecer amorosamente pelo simples comportamento fraterno que nós exalamos no nosso dia a dia. Observemos que na quarta mensagem, o nosso Espírito da Verdade nos dá duas palavras: devotamento e abnegação. É a última da mensagem do capítulo 6. O que é devotamento e abnegação?
Devotamento é essa dedicação que nós temos para com o nosso semelhante. A nossa coerência com relação à doutrina espírita e a dedicação que nós temos aos trabalhos doutrinários. Um nosso trabalho singelo, às vezes, numa recepção ou na porta, encaminhando os nossos irmãos, ouvindo-os amorosamente, orientando-os, nós temos a mediunidade do futuro. O que eu digo não é mais essa mediunidade que Chico Xavier nos trouxe, exuberante, de comunicação, de entes queridos desencarnados, de cientistas como André Luiz, de filósofos como Emmanuel. Não, é o nosso dia a dia. O acolhimento que damos no nosso centro espírita, olhando o nosso semelhante e dedicando-nos a esses companheiros de evolução. Observemos com grande carinho, grande amor, a singeleza do nosso olhar, da assistência que prestamos no dia a dia, por inspiração, por solidariedade dos nossos mentores espirituais. Precisamos ser uma Ivone do Amaral Pereira? Precisamos ser um Chico Xavier? Precisamos ser um médio de materialização? Não. Basta apenas que exercitemos aquilo que o Espírito da Verdade vem a nos orientar no capítulo 6º. Nosso devotamento à causa espírita, à casa espírita, à doutrina espírita, e assim nós estamos a acolher e a socorrer todos os companheiros de evolução. Perguntamos mais: devotamento e abnegação. O que é abnegação? Senão, o esquecimento de nós mesmos e este amor ao semelhante, essa dedicação. Eu disse que não existe o sacerdócio pago no Espiritismo. Então, aquela pessoa que se sacrifica, aquela pessoa que, nas horas de lazer, vem à casa espírita, ou se reúne mesmo de uma maneira virtual, como nos dias de hoje, como essa reunião está a se processar. Eu pergunto, não é essa abnegação? As horas que nós iríamos passar de lazer, de entretenimento, de alegria, nós sentimos essa alegria, essa realização, essa paz, essa energização, exatamente pelo devotamento e a abnegação que dedicamos ao nosso semelhante. Eu pergunto, vocês não estão identificados com essa sugestão do Espírito da Verdade? Vocês não estão reconhecendo que a doutrina espírita atende exatamente a promessa de Jesus, que João tão inspiradamente colocou no capítulo 16 do seu Evangelho? Então, meus queridos amigos, aqui nós encerramos rogando que, por favor, o capítulo 6º é um dos mais curtinhos, mais breves, em termos de número de páginas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Até por curiosidade, tem uma lida no capítulo 6º. São 4 mensagens que o Espírito da Verdade vem a propor. Então, nós queremos encerrar com essa lição de casa. Capítulo 6º.
estudem, instruam-se e continuem esse trabalho maravilhoso de dedicação ao próximo. Muita paz a todos. Que assim seja. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente. E acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno. Vamos vibrando paz para o planeta Terra, fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E em especial, neste momento que atravessamos, a todos os profissionais de saúde e de áreas relacionadas. Pedimos muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo, proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares. Equilíbrio, força, luz, coragem, perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de encerrarmos o nosso Evangelho, agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao querido Jesus e a todos os espíritos de luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã, pelos lindos ensinamentos que hoje recebemos através do nosso irmão Regis. Aproveitando a energia de nossas vibrações e mantendo a sintonia com a espiritualidade, pedimos com muita alegria no coração que Jesus nos abençoe com sua luz e seu amor. E assim, revigorados por essa bênção, encerramos o nosso Evangelho com a oração que Jesus ensinou a seus discípulos e a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.